Muito bem, senhoras e senhores, chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 148, seu podcast favorito de velocidade. Estamos aqui hoje, você já sabe, né? Hoje é uma quinta-feira, de 19 de agosto. Nós estamos aqui para responder as perguntas dos confrades. O que será que temos, hein? Muitas pegadinhas, muitas perguntas boas, muitas perguntas longas. É o que vamos saber daqui a pouco. Não sem antes cumprimentar o grande Adalto, que vai aparecer aqui agora na sua tela, e perguntar para o Adalto, você viu que na terça-feira a gente comentou que, olha, eu acho que o Grande Prêmio do Japão vai ser cancelado. Aí veio no dia seguinte, No dia cancelou. seguinte, no dia Você vê que eu seguinte. não sei se é sorte ou é excesso de informação, né? É, eu acho que talvez uma soma dos dois, porque o Japão, por incrível que pareça, super atrasado em vacinação, né? É. Eu ouvi algumas coisas sobre vacinação no Japão, mas eu não vou falar no ar porque eu não tenho comprovação se é verdade, entendeu? Ah, Depois eu tá. te conto, mas assim, não é, vacinar no Japão não é uma tarefa fácil, Entendi, culturalmente falando. entendi. Então, grande Bruno Aleixo, grandes confrades, aqui estamos nós, não sabemos se para esclarecer ou se para confundir, né, seu É Bruno? isso aí, de Uma preferência das para duas coisas confundir. nós vamos fazer. É, uma das duas coisas a gente vai fazer, com certeza. É isso aí. Bom, os nossos twitters, né, estão aparecendo aqui, ó, o meu, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, e o do Fábio, que não está aqui hoje, é o @CampusFB. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, fazer todo esse rolê aí que você já sabe. Uma coisa sobre esse Grande Prêmio do Japão que eu queria falar, o Adalto, Ah, e que esbarra no Grande Prêmio do Brasil, é o seguinte, né? Lembra que eu comentei com você que a gente começaria a ver o público voltando aos estádios de futebol, que isso seria uma espécie assim de um teste para a gente ver como é que seria o comportamento, né, dos torcedores é. esportivos, né, nessas arenas e tal. E ontem o teste foi péssimo, né? Não sei se você viu, mas assim, os jogos que eu vi, todos os estádios tinha muito mais gente do que eles falaram que ia ter. Aquele problema das pessoas ficarem aglomeradas num ponto só do estádio, que é uma coisa que eu não consigo entender a lógica por trás disso. E eu não sei, eu não consigo entender qual que é a dificuldade que o brasileiro tem de seguir uma regra simples. Abriu o estádio tem 90 mil ingressos, 90 mil lugares. Você vai vender só 17 mil. Venda 17 mil, não tenta burlar a regra para vender 30. Por que, que o brasileiro faz tudo errado? Aí depois fecha e cancela a abertura. Aí faz, pô, isso aqui é uma ditadura, a gente não pode fazer mais nada. Não consigo entender por que, que não conseguem fazer uma coisa simples, que é obedecer uma Porque, regra. porque é fácil. Desde que eu me conheço por gente, o exemplo que vem de cima é errado, né? É Exatamente. errado, entendeu? Eu não estou falando deste momento, estou falando desde que eu Da nasci, vida. que eu tenho da vida, eu tenho 59 anos, né? O exemplo é sempre errado, entendeu? Então, você não pode esperar que o povo, né, é, faça as coisas certas, só tem exemplos errados desde sempre que vem lá de cima, né? Então não adianta você falar uma coisa, fazer outra e pedir para o povo fazer uma terceira, entendeu? É. Então não adianta. Se a coisa não for organizada, se os exemplos não forem bons, vai dar merda. Como sempre deu e vai continuar Como sempre dando, dá, entendeu? Não, é É porque isso. fica uma Simples. situação assim, que igual a gente comentou sobre o GP do Brasil, e as pessoas comentam, vocês são pessimistas, vocês não querem que tenha. A gente quer muito que tenha corrida, muito, muito mesmo. Mas se as pessoas não colaborarem, não vai ter. Não vai ter. A FIA não vai, a Fórmula 1 não vai vir. É simples assim. Se você, que é torcedor esportivo, não colaborar, não vai ter. Não adianta a gente viu semana passada o governador de São Paulo anunciou que vai ter a corrida no Brasil. Ele não sabe, ele não pode fazer isso. São 3 políticos. Então esquece o que eles falaram. O Brasil está no calendário. Mas a Fórmula 1 só vai vir para cá se você, torcedor esportivo, que gosta de frequentar estádios, que gosta de sair, se comportar legal. Porque se não se comportar legal, infelizmente a Fórmula 1 não vai vir para cá. E aí não é culpa deles, é culpa nossa.
Não é isso? Não, e olha, hein? Isso aí tem 15 dias para decidir a Tem Fórmula 1. isso. Porque o governo de São Paulo também não está errado, porque eles têm um contrato. Eles Um precisam contrato se organizar, né? eles têm um contrato assinado. A Fórmula 1, por enquanto, não falou que não vem, né? Tá no calendário, tá no calendário oficial, então ele tá na dele. Vai lá e anuncia, olha, vai ter a corrida, vai ter a vacinação, vai ser obrigado a mostrar o negócio lá, o comprovante da vacina, vai ser obrigado a usar máscara, tá na dele. Agora, a Fórmula 1 pode falar que não vem. Agora, eles têm o quê? 2 semanas no máximo para fazer isso. Se eles não fizerem isso em 2 semanas, é porque vem. Porque senão não dá tempo de você De arrumar colocar outra outro. corrida no lugar, Exato. né? Fora os gastos aqui, que cada dia que passa, né, estão sendo feitos gastos para a corrida, entendeu? Então eles têm 15 dias para decidir. Eu tenho um calendário mais ou menos na minha cabeça com o Brasil, mas a gente vai falar sobre isso outra hora, não sei. Temos perguntas. Não, temos perguntas sobre o que a gente acha que vai acontecer. Atenção, vamos lá. Vamos começar com as perguntas, então, né? Sem mais. Feito esse Vamos, preâmbulo importante aí, né? Essa puxada de orelha nos torcedores. Atenção, torcedor. Fique esperto, hein? Não vai dar não vai dar de espertão, não, porque você vai ficar sem Fórmula 1. Atenção, vamos lá. Primeira pergunta do Cícero. Esse campeonato é um dos melhores que eu já vi nos últimos anos, daqueles que você não sabe quem vai ser o campeão no final. Iguais a esses, eu só lembro de Vettel versus Alonso, Massa versus Hamilton e Alonso versus Schumacher, em 2006. Vocês lembram de outros campeonatos que foram assim, principalmente nos anos 70, 80 e 90? Não, o Piquet, 2 dos campeonatos dele foram decididos na penúltima ou na última corrida. Eu não lembro agora se foi qual que foi, se foi de 81 e Acho que 83. 81 foi decidido naquela pista em Las Vegas, né? As Que Vegas era a foi na última última corrida. corrida. Teve um que foi na África do Sul, acho que era a penúltima corrida. 83, é. Eu não E lembro se era a última ou 87, penúltima. e 87 também não foi decidido rápido, foi? Não, 87 foi decidido no Japão aquela batida do Mansell. é verdade. Mas ele se encaixa nessa pergunta dele aqui, porque a gente não sabia quem ia ser campeão, né? Até o final. Podia ser o Piquet ou o Mansell, né? Podia ser o Piquet ou o Mansell. Em 81 podia ser o Piquet ou o australiano lá, esqueci o nome dele. Em 83 podia ser o O Alan Prost. Jones, Alan Alan Jones. Jones, é. Em 83 o Prost podia ter sido campeão. Então aconteceu. O próprio título do Senna, né? O Senna ganhou. O primeiro título dele foi na última, foi também no Japão contra o Prost e o carro do Senna deu uma pipocada na largada. Ele fez a primeira volta em 14º, acho, né? E ele Isso aí é passou uma todo coisa mundo que para. cada um fala uma coisa nessa história do Senna, em qual volta que ele passou, em qual lugar que ele passou. Tem gente que fala 19º, 14º, 10. Naquela época É, não tinha cronometragem direito, né? Então cada um é, fala uma é, é. coisa, é muito engraçado. Mas uma E coisa disso aqui é o seguinte, na realidade a Fórmula 1 ficou muito previsível dos anos 90 para frente. Não sei se você ficou. concorda comigo, né? Ela ficou Mas mais mesmo assim, teve previsível. vários anos que. Pô, Teve. o primeiro campeonato do Hamilton foi decidido dos últimos Nos 200 últimos metros da metros, última corrida. que o nosso espectador lembrou aqui muito bem. É, Tem vários, assim, esse do Alonso com Schumacher também foi bem, foi até o final, né? Tem foi até o vários, né? Tem final. vários, Agora, eu tenho o meu favorito para esse ano, que eu já apostei, né? E não me arrependi de apostar ainda. O Stroll, né? Claro, lógico. Não, não é. Para ganhar o título, não. O ídolo Não eu é aposto, tanto assim também, eu né? aposto quando corrida a corrida. Mas para título ainda não. Ainda não, porque ele está Ainda não. muito novo na Fórmula 1. É. Mas eu já tenho minha aposta que eu fiz, ó, faz tempo. E você não vai revelar, evidentemente, porque você quer ganhar sozinho, né? Não, mas Entendi. Vamos lá. agora apostar tanto no Hamilton quanto no Verstappen, tá É, pagando a mesma coisa, tipo é. 2-1. Isso aí. Ó, vamos lá, continuando aqui. No Braia, na Fórmula Indy, as equipes do topo Andretti, Penske e Ganassi normalmente correm com 3 ou mais carros no grid.
que proporciona aquele grid espetacular que a gente citou aqui. Vocês acham que se a FIA tivesse permitido, as equipes de topo poderiam ter colocado mais de 2 carros no grid? Acham que algum dia a Fórmula 1 voltará a ter um grid cheio? Acho que vocês até chegaram a publicar meses atrás que o Domenicali tinha cogitado tirar a taxa de inscrição. Isso poderia até mesmo atrair uma fabricante como a Porsche a ter uma equipe própria, além de fornecedores de motores. Aí ele fez várias perguntas, né? Para a Fórmula 1 ter uma equipe ter 3 carros no grid, a primeira coisa que tinham que fazer é tirar a obrigatoriedade de ser o mesmo patrocinador. Então teria que ser que nem a Indy faz, são patrocinadores diferentes, que daí você não usa um carro dos 3 como coelho, entendeu? Os 3 estão lá para disputar, com patrocinadores diferentes. Com 2 já fazem isso, né? Imagina com 3. Imagina com 3, entendeu? Então precisaria tirar essa regra. Se tirar essa regra, pode ter até 5 carros da mesma equipe, que não tem problema, porque a equipe ela não vai sacanear um patrocinador, né, em detrimento a outro, não vai fazer isso, entendeu? Se eu acho que Fórmula 1, eu acho que vai, Brian. Eu diferente aí do Fábio, até um pouco do Bruno, mas mais do Fábio, eu sou um cara mais otimista, entendeu? Eu vejo um futuro bom para a Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 nos últimos anos está fazendo as coisas certas, só que essas coisas demoram para acontecer. Não é que nem no Brasil que você quer tudo para ontem, né? O brasileiro perdeu até perdeu o senso de urgência, porque tudo virou urgente, né? Quando tudo vira urgente, nada mais é urgente, né? Então, nós conseguimos estragar a expressão breaking news no jornalismo, né? Conseguimos estragar isso, conseguimos um monte de coisa, né? Então a Fórmula 1 vem fazendo as coisas certas, assim como eu venho falando da McLaren há 3 anos atrás, o Bruno lembra, quando nós começamos o Louco juntos, eu, o Bruno e o Fábio, a McLaren está fazendo, ela vai colher frutos, ela está colhendo, a Fórmula 1 vai colher frutos, ela está fazendo a coisa certa, ela conseguiu fazer um campeonato o ano passado, no meio de uma pandemia, onde morria 10, 15 mil pessoas por dia no mundo, né, por causa de um vírus. Ela conseguiu fazer um campeonato. Os novos donos conseguiram financiamento, conseguiram dinheiro. Então, eu acho que vai voltar a ser eu acho que a Fórmula 1 vai voltar a ter 26 carros, 28 talvez, mas não agora, porque agora o mundo está começando a querer sair de um problema que a gente nem sabe se vai conseguir ainda, né? A gente não é médico, não sabe se vai ter alguma mutação, a gente não tem certeza de nada, né? Mas, assim, se as coisas não mudarem, não acontecer nenhuma tragédia nova, o ano que vem o mundo volta mais ou menos à normalidade e as coisas começam a fazer. As coisas certas que a Fórmula 1 vem fazendo, eu acho que começam a fazer efeito. Muito bem, vamos lá. O Vinícius, a ausência de pilotos americanos na Fórmula 1 se deve mais à falta de talento da atual safra de pilotos ou os bons pilotos americanos preferem ficar no automobilismo local? Acho que o último piloto americano na Fórmula 1 foi o Rossi, que está na Fórmula Indy. Foi, né? Acho que foi mesmo. Foi. Não é só na Indy, não é só na Fórmula 1, na MotoGP também, a gente nas décadas passadas, até os anos 2000 e pouco, a gente tinha pilotos americanos bons na MotoGP, que também eram campeões, tudo. Sumiu também, né? O fato é que os Estados Unidos, tudo que é feito lá, internamente, e é bem feito, o mercado deles é muito grande, né? O mercado americano é gigante. O mercado americano, assim, ele é 20 vezes maior que o brasileiro. Então, você imagina uma coisa bem feita aqui no Brasil, que não existe. Que não existe. Você imagina se o Campeonato Brasileiro de Futebol fosse bem feito, fosse uma liga, tivesse donos, times, tudo, que nem é lá, o dinheiro que isso ia dar, né? O futebol americano, a NBA, tudo, são ligas mais ricas que a Fórmula 1, pra vocês terem uma ideia, né? O time de basquete é mais rico que a Fórmula 1, entendeu? Porque as coisas são bem feitas. Então, eu acho que o americano, ele tem poucos americanos querendo sair
de lá, entendeu? Então, eu acho que é isso. O americano, ele fica nos Estados Unidos mesmo, né? Se eles Fica não lá, têm fica lá. essa... Mesmo culturalmente, né? O turismo americano não é muito de ir para outros países, conhecer outros. Eles meio que se bastam ali. É uma cultura, né? É uma cultura, e o mercado deles é muito grande, entendeu? Uma empresa lá, para ser gigante, por exemplo, ela não precisa nem ser multinacional. Ela pode ser uma empresa que venda só nos Estados Unidos e ser uma Uhum. empresa gigantesca, entendeu? Então, é mais difícil mesmo, né? O cara precisa querer, o cara precisa gostar de Fórmula 1, né? É, e precisa querer muito, e precisa ir para a Europa e tudo. A rigor, qual foi o americano que deu certo na Fórmula 1? Só o Mário Andretti, né? Tem algum Teve outro mais, que você lembra? teve outro na década de 60 que eu esqueci o nome O agora. Phil Hill é americano, não? Então, acho que Phil Hill. Phil Hill, é. E o Que Mário foram campeões, Andretti sim. é ítalo-americano, né? Bom lembrar, né? É. Ítalo-americano. Mas o ítalo dele, né, essa mania que eles têm também de chamar o álbum, por exemplo, de Ty Ah, Grinch, tá. Aham. tem uma coisa que eu acho que a maioria do pessoal não sabe. Poucos países do mundo são que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos, ou que nem, por exemplo, a Argentina, que a pessoa nasce lá. Uma pessoa que nasce aqui no Brasil é brasileira, não importa se os pais são de Marte, são marcianos, são chineses, a pessoa é brasileira. Nos países da Europa, na maioria dos países da Europa e da Ásia, inclusive, você não é. Você, por exemplo, você nascer na França, você não é francês. Você não é francês. Você nasceu na França, você tem o direito a ficar lá até, por exemplo, até fazer 18 anos. Se você não arrumar um emprego, não tiver uma empresa, você não consegue passaporte francês, você é expulso de lá, entendeu? Eu falei França como um exemplo, mas é na Alemanha, assim, todos os países são assim, Holanda, olha, a grande maioria dos países é assim, entendeu? Então, eu acho que eu nunca pesquisei onde o Mário Andretti nasceu, mas eu acho que ele nasceu nos Estados Unidos, nasceu não. Ah, não sei. Depois a gente Os vai caras chamam pesquisar ele isso de aí. ítalo-americano e chamam mesmo, porque os É. pais dele são italianos, Ah, sim, aí sim. né? Mas ele eu não sei onde nasceu. Depois vamos pesquisar para a gente Nós descobrir. vamos. Muita cultura aqui hoje, hein, na nossa edição número 148. Salve aí nos seus favoritos. Doutor Comico pergunta: no podcast da última quinta, o Adalto trouxe informações bacanas sobre o novo turbo da Honda, como ele ajudou nas saídas de curva e tal. O turbo novo também ajuda nas largadas e saídas após o pit stop? Não sei se estou correto, mas a Red Bull costuma largar em segunda marcha. Quer saber se o turbo influencia nisso também. Sim. O que acontece é o seguinte, doutor Comico. Como é que a turbina ela começa a girar? A turbina sai da inércia graças aos gases de escapamento. Tem uma válvula, né? Quando depois da combustão, o que vai para o coletor, para o escapamento, tem uma válvula ali que chama wastegate. Uma parte dela vai para o escapamento, e a parte volta para o motor através da turbina. Ele vai para a turbina. Esses gases fazem a turbina girar, né? E aí ela comprime esses gases para voltar para o motor, para dar mais potência, muito mais potência no carro. A turbina da Honda, a gente não sabe como, ela, 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 ela começa a gerar força antes das outras, entendeu? Apesar de não ser menor, porque quanto menor é a turbina, mais rápido ela entra e mais rápido ela gira. Só que menos potência ela dá. A Honda consegue uma turbina que não é pequena, é uma turbina no tamanho bom, né, tamanho que eles precisam, mas que começa a girar antes das outras. Por isso que o carro fica melhor, tanto em saída de curva como em largada, em rotação baixa. Você dá o pé e o turbo entra imediatamente, basicamente em qualquer rotação que o motor estiver. É isso. Agora, Muito como eles bem. fazem isso, eu não sei, né? Muito bem. Matheus Ferreira. Já que as equipes são obrigadas a seguir o teto orçamentário, pois são fiscalizadas, é possível alguma equipe rica burlar
com a ajuda de terceiros que fariam um carrão. Olha o brasileiro, olha lá, olha o brasileiro, ó. Pois não teriam que seguir o limite de custos e poderiam ter mais tempo de desenvolvimento para achar o caminho certo e passar as informações para a equipe rica, para gastar menos tempo e já fazer o carrão. Ou seja, ele está falando o seguinte: a equipe pode terceirizar os serviços, hein, Adalto? Pode, por exemplo, a Gente. Haas terceiriza. Quem faz o chassi da Haas é a Dallara, né? Aham. O motor é a Ferrari. Os Só que isso tudo mecânicos entra no da teto, né? Haas não tiveram capacidade de instalar o motor Ferrari esse ano no carro. Tiveram que esperar os da Ferrari, os italianos da Ferrari instalarem o motor no carro deles, né? Mesmo terceirizando, não importa. É porque Qualquer entra no ponto. teto, né? Tem um teto. Anota lá o RPA Isso, que a empresa vai apresentar lá, isso. entra no teto orçamentário. Então, Isso. E na Europa, nos Estados Unidos, Matheus, não tem esse negócio de vender sem nota, que nem aqui, entendeu? exatamente. Não tem Oh, isso lá. Se você falar isso lá para um não cara, tem. ele vai olhar para você e falar, como assim? Oi, como assim? Oi, Aqui pois para não, o nós que é você está normal, falando? né? Entendeu? Aqui Não é normal, é existe isso, sussa. entendeu? Ô, Matheus, desculpa, não sei se foi isso que você quis dizer, talvez até tenha uma solução genial aqui no meio, mas é porque na Talvez hora tenha. Depois a gente pode ler com mais coincidiu, calma, Matheus. coincidiu com os comentários que a gente fez aqui no início, e realmente foi inevitável. Vamos lá, o doutor Caveira. Doutor Caveira é muito mal-humorado. Eu até tento de novo. No entanto, ainda continuo achando a Fórmula E uma mistura de Autorama com Mario Kart. Além disso, pergunto se o fato de que um piloto vai bem numa corrida ou classificação, no dia seguinte em pista idêntica, ele vai mal. E soma-se a isso ao fato de que mais da metade do grid chegou na última corrida com chances de título mundial. Não demonstra uma artificialidade e banalização dos resultados? Olha, doutor Caveira querendo acabar Eu com... sou obrigado a. Não que. Eu penso parecido com o Dr. Caveira, entendeu? Eu não consigo me sentir atraído pela Fórmula E. Evidentemente que muita gente consegue, tanto é que a categoria está aí, vai para a oitava temporada, então está dando certo a categoria, senão já teria acabado, né? E eu entendo muita gente gostar, respeito. A gente tem muitos artigos sobre Fórmula E e tudo, mas eu não consigo me sentir atraído também, entendeu? Pode ser que um dia eu me sinta, né? Mas por enquanto eu não consigo também. Lógico que ele exagerou um pouco aqui, mistura de Autorama com Mario Kart. Ele fez uma brincadeira, mas assim eu não Não, consigo me eu sentir. concordo com ele isso aqui, essa saída do traçado para pegar a moda, isso é muito esquisito para quem É gosta de esquisito. corrida É, tradicional, assim, igual a gente, é muito esquisito. Mais uma vez, eu vi o Emerson Fittipaldi falando uma coisa que eu achei interessante, que alguém perguntou isso para ele, falou como é que ele lidava com essa questão da Fórmula E, de não ter barulho, de ter esses artifícios. Então, ele falou assim, olha, eu não gosto. Mas o meu neto ama. Tipo, ele não consegue. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar com cabeça também de novas gerações, né? isso, Porque exatamente. uma coisa que é fato é o seguinte: a Fórmula E gera boas corridas. Isso aí é fato. Pode melhorar um tanto de coisa, mas as corridas são boas. E isso que ele citou aqui de ter mais da metade do grid na última corrida com chance de título mundial, isso aqui para mim chama competitividade. Para mim é o mundo ideal você chegar numa última corrida com vários pilotos podendo ganhar o campeonato. É uma categoria competitiva. Agora, que precisa melhorar em vários aspectos, né? Lógico. Não, lógico. Não, e é uma categoria nova, né? Ela É, vai nova. melhorar, com certeza ela vai melhorar. Mas, por enquanto, eu também não me sinto muito atraído, não. Muito bem. Aura Drummer, também falando sobre a Fórmula E. Pergunta se tem mais potencial do que qualidade. Aliás, ele acha isso, tem mais potencial do que qualidade, mas ele gosta. A Então, saída da Mercedes e BMW pode significar uma mudança de visão de futuro sobre a eletrificação dos automóveis? muito boa pergunta, Bruno. Eu tentei falar sobre isso no Loucos Passado, mas vocês devidamente me cortaram. Ah, É, então eu fica à vontade aí, eu hein? estou Desculpa muito aí. desconfiado. A Alemanha é o país, um dos países do mundo mais verde. Eles têm essa preocupação há muitos anos lá. Eu tenho filho que mora lá, a família da minha esposa. Então, eu tenho ligações com a Alemanha, né?
E eles se preocupam com esse problema de poluição, essa agenda verde, né? Há muitos anos. Desde que eu me casei, desde que eu namorava com a minha esposa, a primeira vez que fui para lá, que vamos para lá, eles já se preocupavam com isso. Em 1985, eles já separavam o lixo. Entendeu? Uma coisa que é esquisita, você via na porta da casa 3, 4 latas de lixo, falava, nossa, como o alemão gera lixo, né, meu? Eu demorei para me tocar, perguntar para alguém por que tem tanta lata de lixo, tudo colorido, essas latas. O que é? Vocês fazem do lixo um negócio bonito? Não, não, é simplesmente que a gente separa o lixo. Eu imagino o alemão olhando para sua cara e falando, nossa senhora. Exatamente, me acharam um Ô, completo índio. Presta índio. atenção. O cara fala, o cara é de quinto mundo, né? É. Não, eles já separavam o lixo em 85, entendeu? Então, e como a Alemanha aí, 2030, já não vai mais. 2030 tá aí, meu, daqui 9 anos. Já não vai poder vender carro lá 0 quilômetro que emita carbono, né? A saída, por enquanto, é a eletrificação, né, dos carros. Mas se todos os alemães estão saindo, eu tô com uma pulga atrás da orelha, entendeu? Eu não estou entendendo também, não tem essa resposta e tô atrás dela, entendeu? Tô atrás dela, mas eu não tenho essa resposta ainda. Mas que é estranho essa, não acha não, Bruno? Acho, eu acho que sim, há uma mudança sim sobre esse negócio da eletrificação. A gente ainda não sabe o que eles estão pensando, mas eles estão pensando em alguma coisa. Eu acho que não rolou esse negócio de bateria. Eu vi outro dia, eu não sei se rolou. você viu, no Twitter, colocaram um carro japonês lá movido a água, a hidrogênio ali. O cara com um copo um pouco maior que esse, fazia o carro andar não sei quantas dezenas de quilômetros, entendeu? Água suja, qualquer água, né? E eles estavam super empolgados. Então eu não estou entendendo muito, entendeu? Eu não estou entendendo muito isso daí que vai acontecer. Tem a Tesla. Essas baterias, elas geram um lixo muito tóxico, né? Então, e a durabilidade não é das maiores, então isso pode ser uma catástrofe assim no futuro. Eu não sei, eu também acho que a gente ainda vai ver muita água passar debaixo dessa ponte antes de... o que não quer dizer que inviabiliza a operação da Fórmula E, porque também não quer dizer que não vai existir carros elétricos, né? Talvez sim, o que vai acontecer é que a gente ficava pensando que, nossa, só vai existir carros elétricos. Não, acho que vamos ter uma mescla aí, né? Até algum tipo de motor prevalecer sobre todos os outros, acho que demora, né? Demora. Talvez nem aconteça, né? Talvez a ideia seja essa mesmo, você ter vários... Enfim, não sei também. Fábio Lopes, no último Loucos, perguntei sobre pilotos que mereciam ter permanecido na Fórmula 1, incluindo Nelson Piquet. Nunca soube e desejo saber a opinião de você sobre o Singapura Gate e seus envolvidos. Falamos aqui semana passada. Briatore, Pat Simons e Nelsinho. E Alonso, ele põe como uma interrogação. Concordo com o Adalto, creio que Piquet seria um grande piloto de Fórmula 1 e o mais talentoso do Brasil das últimas safras. Mas quem poderia se dar bem numa Renault comandada por Briatore e Alonso? E Nelson, na vontade de destruir o Briatore, levou a carreira do filho junto, delatando todo o esquema. Foi. O Nelson Piquet delatou o esquema porque o Briatore não desistiu de renovar o contrato, ele resolveu demitir o Nelson, né? No meio da temporada de 2009, e provavelmente o Piquet falou, se você demitir, eu vou contar tudo. E aí ele demitiu e o Nelson contou. Eu acho que foi mais ou menos isso aí, né? Deve ter sido isso, né? O Briatore é um marginal, né? O Briatore, ele é um marginal. Provavelmente o maior bandido que eu vi na Fórmula 1 desde que eu acompanho Fórmula 1. Foi se tornando, né, Adalto? Foi se tornando. tornando. Não era no começo. Não Eu sempre parecia achei ser ele um no marginal, começo. porque ele já tinha um carro fora do regulamento em 94, muito fora do regulamento. Sim, mas eu estou falando antes, ele já estava na Benetton em 91, né, quando o Piquet estava lá. Sim, mas o marginal, é só você dar uma pequena oportunidade para ele, né? É verdade.
Podemos falar isso aí de ele Cafu. aparece, né? Então, eu acho que o Briatores, ele é um marginal mesmo. Eu não gosto. Muita gente aqui, durante muitos anos, o Torres desde 2000, né? Falava em contratar, volta Briatore, que a Ferrari devia chamar o Briatore para pôr ordem na casa. O Briatore é um bandido, ele é um marginal, ele não põe ordem em lugar nenhum, entendeu? Não, eu acho Porque que ele, todos os envolvidos naquele episódio nunca mais deveriam pisar num grid de Fórmula 1. não. Simples Você vê assim. que só o Pat Simons ali, que hoje ainda é da comissão, junto lá com o Ross Brown, e todo mundo tá ajudando no carro novo, tudo. O resto se deu mal, né? Menos o Alonso, que o Nelsinho falou para mim, tem aí no site, com a voz dele, no Loucos, eu entrevistando ele, falou: o Alonso não sabia. O Alonso não sabia de nada e ele nem precisava saber. Não precisava do Alonso para fazer aquele esquema. Entendeu? Então, eu acredito no Nelsinho, porque ele não teria razão para mentir. O Nelsinho já estava fora, ele falou isso, ele estava na NASCAR, já estava fora da Fórmula 1, já sabia que nunca ia voltar para a Fórmula 1, entendeu? E o Alonso, um cara que todo mundo malha, era muito fácil ele falar, lógico que o Alonso sabia, mas ele foi muito taxativo ao dizer que o Alonso não sabia, nunca soube. Então, e que o Alonso nunca sacaneou ele também. Que era um cara normal, conversava com ele normal, dava dica e tudo. Quer dizer, foi a primeira vez que eu vi alguém que teve contato próximo do Alonso falar bem dele, entendeu? Deu a oportunidade de falar mal, e não é só não falar mal, e sim falar bem. Uhum. Ó, É isso. pergunta aqui do Adriano Aguiar. Deixa eu ver se eu entendi. Na minha humilde opinião, todo esporte a motor, depois da Fórmula 1 e MotoGP, é uma espécie de a vida não para, mas na real nunca será a mesma coisa. Entendi. Entendi. Está fazendo uma comparação, né? Se a gente concorda. Ah, Olha, eu gosto de corrida. Não sei se o Adalto vai nessa linha também. Eu gosto de corrida. Parei aqui na televisão, estou zapeando, vi uma corrida, eu paro para ver. Às vezes até NASCAR eu vejo. ah. E gosto, sim. Não, É eu também claro gosto que de corrida. Fórmula 1 e MotoGP são os expoentes, são aquelas que a gente se programa para ver, até por uma questão cultural, né? É, Mas eu não eu gosto sei de corrida. se. É porque Eu nada é a ia mesma no coisa. cartódromo ver corrida de kart, pra ter uma ideia. Tá precisando ir comigo, hein, Adalto? Tô precisando de um coaching lá, vou te levar na próxima. Tá bom, vamos lá. Mas evidentemente que eu fanático mesmo, eu sou pela Fórmula 1, né? E fui muito tempo pela MotoGP, não diria que ainda sou fanático, mas gosto muito. Esse ano eu assisti muito poucas corridas, mas assisti a última, adorei de novo, né? E realmente são as duas categorias mães, vamos dizer assim, do esporte a motor, né? Mas eu gosto das outras. Fórmula 2 tem corridas boas. Eu gosto de corrida em geral. Mas não tem dúvida que Fórmula 1 e MotoGP na minha opinião, são as melhores. Mas Ah, assim, é, se não existisse Fórmula 1 nem MotoGP, eu acho que as outras categorias até seriam mais importantes do que são. E eu veria, provavelmente eu assistiria a Indy. Teve uma época que eu era fanático por Indy também. a Década Indy de nos anos. 90. É isso que eu ia falar. Nos anos 90 eu gostava mais da Indy do que da Fórmula 1, Então, hein? eu cheguei há alguns anos a Ah, gostar mais da Indy do que da Fórmula 1, ah, entendeu? Porque a Fórmula 1 estava muito ruim, uhum, principalmente na segunda metade da década de 90, né? sim, Muito ruim. E a Indy não, a Indy estava espetacular. Eu gostava mais da Indy, inclusive. é isso aí. Ah, Muito bem, cachorrão. Boa tarde, vi uma matéria em outro site. Como assim em outro site, cachorrão? Sobre os cachorrão. últimos Isso. 10 pilotos de uma vitória na Fórmula 1, que são Esteban Ocon, Pierre Gasly, Pastor Maldonado, Heikki Kovalainen, olha só, hein? Heikki Kovalainen com uma vitória. Robert Kubica. Não, isso aqui não foi, isso aqui foi um vídeo, que a Fórmula 1 colocou no Ah, tá. perfil da Fórmula 1 lá. Cachorrão, você está falando de outro site. Não vem com outro site. Jarno Trulli, Olivier Panis, Jean Lézy, Alessandro Nannini, Gunnar Nilsson. Gostaria de saber de vocês os 3 pilotos dessa lista que mereciam mais do que uma vitória na Fórmula 1.
3 pilotos. Vamos começar, vai. Eu vou começar pelo Kubica. Colocaria Nannini e colocaria o terceiro, eu estou em dúvida aqui. O terceiro eu estou em dúvida entre Trulli e Alesi. Eu colocaria os 2 primeiros seus e colocaria o Panis. Acho que O Panis Panis é um é verdade. pilotaço. O Panis é verdade. O Panis era um Olivier pilotaço, Panis. é porque ele não teve oportunidade, mas ele teve aquele acidente que ele quebrou a perna, O Canadá acabou com ele aquele acabou acidente. com ele, mas ele era um Acabou com ele aquele pilotaço. acidente. Você tem razão. Ele ganhou o GP de Mônaco, todo mundo fala que ele ganhou porque todo mundo quebrou. E ele passou um monte de gente antes dessa gente quebrar. Não, e ele fez inúmeras ultrapassagens na pista. Não, e ele fez um stint de voltas rápidas bizarro no meio da corrida, que ele ganhou Também. tempo de todo mundo. Então foi um corridaço dele. É verdade. Ele quando quebrou a perna ali, acabou com ele. E ele ainda continuou bem, ele andou bem na BAR, foi bem, mas já não era mais o mesmo. Mas era um pilotaço o Panis. Foi uma pena mesmo que aconteceu com ele. Mas Kubica e Nannini era um pilotaço. O Nannini, infelizmente, a carreira foi interrompida. O Kubica também, né? Os dois aqui. Também, acidentes, né? Os dois com acidentes e que tiveram problema com o braço, né? O braço. Curioso, né? O Kubica quase perdeu o braço e o Nannini perdeu o braço. Perdeu o braço. Ele o Piquet mandou uma mensagem para ele. Você lembra depois do acidente do Piquet em Indianápolis? Não. Puta, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Porque falou: vamos fazer uma dupla. Eu guio, você acelera. Puta, meu. Eu fiquei uma semana rindo, meu. Porque ele se colocou na piada. Eu achei muito bom isso aí. Eu cuido do volante, você cuida dos pedais. Muito bom, muito bom. William Alves de Almeida. Vamos de polêmica. Não precisa, né? Vocês acham que o Senna ficaria confortável com toda essa paixão desenfreada, para dizer o mínimo, da mídia e dos fãs? Ele parecia em entrevistas que era um cara bem de boa, humilde e extremamente profissional. Posso estar errado, mas a impressão que tinha é que ele não ia ficar muito à vontade com esse destaque que o dão hoje. Na minha opinião, se o 1º de maio não tivesse acontecido, Senna levaria no mínimo 6 mundiais. O que vocês acham? E a outra pergunta aí já é gracinha. Eu não sei se essa paixão desenfreada também acontece muito pelo aspecto mitológico, né? O Senna morreu no auge da carreira, diante dos nossos olhos, né? E isso virou uma espécie de Deus, né? É inevitável, né? Olha, eu acho que o Senna eu acho que o Senna estivesse nos dias de hoje, ele seria o mesmo Senna dentro do carro. Fora do carro, eu tenho algumas coisas que não são muito... eu não tenho muita afinidade com o estilo de vida do Senna fora do carro. Mas dentro do carro, eu nunca vi nada igual. Entendeu? Eu acho que o Senna não tinha problema com pressão nenhuma. A pressão que ele pôs quando ele foi para uma McLaren em cima do Prost foi a maior pressão que eu já vi um piloto pôr no outro. Ele conseguiu que a equipe se voltasse contra o Prost, que tinha sido bicampeão com a equipe, que a equipe expulsasse o Prost de lá, que ficasse totalmente a favor dele, né? O Senna, em entrevista, ele não dava bola se o cara... Tem uma entrevista famosa que ele deu para o Jack Stewart, que ele quase xingou o Jack Stewart. Né? Famosa essa entrevista. Famosa essa entrevista, tem ela no YouTube. Então, o Senna era um cara que ele tem uma explosão em Suzuka, num briefing dos pilotos também. Você já viu esse vídeo? Já. Quando querem mudar a pole de lugar. Mudaram, né? Mudaram, Entendeu? Então, eu acho que nada disso ia atrapalhar o Senna. E o Senna ia ganhar todos os títulos que ele pudesse.
E se ele não tivesse morrido, ele ia ganhar vários títulos, ele ia ganhar aqueles dois com a Williams, ele ia ganhar 94, como ganhou o Rio. Em 95 ia ser muito pegado, mas eu ainda apostaria nele. Depois ele iria para a Ferrari e talvez ele não precisasse esperar de 96 até 2000 para ganhar o primeiro. Talvez ele ganhasse o primeiro já logo em 98 e enfileirasse título lá, sei lá até quando. Eu não sei quantos Ah, títulos não sei, não. ele... Aí você tá muito otimista, não Não, sei, é não. porque o Schumacher enfileirou. De 2000 a Enfileirou de 2000. 2000 a. Mas peraí. A Ferrari nos anos 90 era uma porcaria. Teve que fazer Não, todo um trabalho de reestruturação. O Senna ia ter que ter esse tempo, né? Será que ele ia ter esse tempo? Não sei. é lógico que ele ia ter. Ele ia para qual? Se o Schumacher teve, Mas o a Schumacher é muito Ferrari mais queria o novo. Senna. Não, Tudo que mas que a Ferrari tinha oferecido para o Senna, quando o Senna morreu, ela foi oferecer para o Schumacher. sim, não, Ele foi o único que isso é sobrou. confirmado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o Senna tinha muito mais idade do que o Schumacher. O Senna chegaria na Ferrari, precisaria ter mais ali 3, 4, 5 anos para reestruturar tudo aquilo para ele ser campeão. Já ia bater nos 40 anos. Eu não sei se ele ia conseguir nesse ponto, né? Por isso que a gente não sabe. Eu concordo que ele chegaria na Ferrari pentacampeão. Acho que ele levaria 94, 95. Agora, na Ferrari, eu não sei. Não sei, Não, realmente. 96 não, 97 provavelmente não, mas eu acho que em 98 já ia levar, entendeu? Não Eu, em sei. 98 já ia levar, porque ele já ia ter. O Senna tinha mais moral. O Senna era um piloto que tinha moral. O Senna escolhia. A McLaren, o Ron Dennis, que era o cara mais arrogante da Fórmula 1 de todos os tempos, tratava o Senna como se fosse a filha dele, pelo que o Senna entregava na pista. Pagava o Senna por corrida. O Senna, estou falando de 30 anos atrás, pega a inflação daquele ano, coloca hoje, o Senna estaria ganhando hoje 100 milhões de dólares para ganhar o carro de Fórmula 1. Porque ele era do outro mundo, entendeu? O Senna era um cara tão obcecado pelo que ele fazia que ele tirava tudo do carro o tempo todo. Foi o único que eu vi fazer isso. Não tinha tempo ruim, não tinha corrida ruim, não tinha nada Não, ruim. mas porque você tem que pensar em perspectiva. A gente viu o Senna pilotando até os 34 anos, quando ele morreu. Dali para diante, ele chegaria na Ferrari com 36, 37, 38, 39. A curva de desempenho começa a cair. Pode ser. Mas isso é uma coisa Hoje o Alonso tem especulativa, não 40 dá para anos, gente. ele outro dia falou que ele é melhor do que o Alonso bicampeão. Pode ser que sim, mas isso é uma coisa especulativa, né? Não dá para a gente Não, mas é saber. especulativo, lógico, uma É, coisa que não é. aconteceu. Eu estou dando a minha Eu opinião tenho de uma dúvidas coisa na que não Ferrari. aconteceu. Né? Não, na Williams eu tenho mais certeza ainda de 95, porque aquele carro de 95 da Williams era uma coisa espetacular, né? Você viu o Damon Hill andando com o carro não mexia, né? O carro andava, parecia que andava em cima de um trilho. E o Damon Hill conseguiu não ganhar do Schumacher naquele ano. Foi. Mas o Senna ia arrebentar em 95. 94 tinha aquele problema da Benetton fora do regulamento, né? Então, É, é. ia ser mais difícil, mas acho que dava. Agora, na Ferrari, eu não sei. Vamos lá. Não sei, não sei. Eu acho que o Senna tinha muita moral para chegar na Ferrari. Por que eu falo que eu acho que ele ganharia antes do Schumacher? Porque ele tinha muita moral para chegar na Ferrari e depois de 3 meses lá falou: precisamos mudar tudo aqui. Você já ouviu uma história? Você já ouviu uma história? Eu já ouvi essa história, mas eu não sei se é verdade, né? Eu sei que tem mais informação, pode saber. Dizem que a Ferrari em 96 queria o Senna, mas aí como aconteceu, né? O Senna faleceu, eles fizeram a proposta para o Schumacher topou. Dizem que a Ferrari queria o Prost para o segundo carro. Chegaram a Nunca fazer ouvi. essa proposta e o Prost até se interessou a princípio e depois pulou fora, desistiu, porque eles queriam fazer essa composição aí do Schumacher com o Prost ali meio de backup, assim, experiente para desenvolver o carro e tal. Não sei também se Como o Prost desenvolvedor de carro, o toparia. Prost foi um dos melhores da história, inclusive. É, Pode ter um fundo, eu nunca ouvi, não digo que não é verdade, mas eu não tinha ouvido antes, primeira vez que eu ouço isso. você vê, e aí contrataram o Irvine. Que queda, hein? Que Meu queda. Muito bem. Deus! Vamos lá. Meu Marcos Deus! Aguiar. Aliás, mentira. Márcio Zaparoli pergunta:
Em tempos de orçamento limitado, é melhor ter uma dupla de pilotos pagantes e inexperientes que batem o carro em grande parte das corridas ou pagar um salário para ter dois pilotos experientes? Os caras que é 8 ou 80, né? Caso da Haas. Grande abraço a todos. Estou esperando o Adalto encontrar o vídeo do track day do Porsche. Spoiler, ele não vai encontrar porque ele não andou nada nesse Porsche aí. Ele tá falando. Agora seu Bruno Aleixo vai se dar mal, Márcio Zaparoli. Porque agora eu vou achar. Eu não procurei, mas agora eu vou procurar. Só Eu por isso sabia. eu vou Eu procurar. mexi, eu fiz para mexer com ele. Eu vou achar esse vídeo e eu vou colocar no ar. Muito bem. Eu acho que o ideal aí, você, no caso da Haas, seria ter um experiente e um não pagante, né? Um bom piloto jovem, né? E um experiente. Eu acho isso. Pagante não, eu não gosto de piloto. Assim, pagante. Muitas vezes o Pagante, pagante, todos o cara são, traz um né? patrocinador, Não, pagante é todos são, normal, né? né? Na real, assim. Mas tem que ser bom, o cara tem que ser bom, entendeu? Você É, vê, né? Tem que você ver o cara e se falar, tudo bem, o cara trouxe, mas o cara tem futuro, o cara é bom, o cara acelera, o cara é focado, o cara vai dar certo um dia, entendeu? E um mais experiente, eu acho. Você não acha, Bruno? Que é uma. sim, é isso mesmo, é a combinação ideal. É. Né? Muito bem. Boa tarde, amigos. Essas regras atuais da Fórmula 1 não limitam o desenvolvimento de novas tecnologias? Não era esse um dos interesses das montadoras na Fórmula 1, ser um laboratório para novas tecnologias? Viajando um pouco, como seriam os carros de hoje se tudo fosse liberado? Suspensão ativa, controle de tração, estabilidade, tralalá. Seriam carros mais velozes e seguros? Ia ficar Seriam bem muito caro, né? velozes, seriam E perigosíssimos, caríssimos, né? caríssimos, iriam É. na reta de Monza, iam andar quase 500 por hora, e em Mônaco iam fazer 10 segundos mais rápido do que fazem hoje, só que a hora que batesse não ia sobrar nada, ia custar, ia Fórmula 1, o orçamento de cada equipe ia ter que custar US$ 1 bilhão, né? Então, Uma coisa que ele esse falou negócio de ser um aqui, laboratório para novas tecnologias é muito. Isso aí é polêmico, né? É, é, o que a Fórmula 1 faz muito mais do que novas tecnologias ela é aperfeiçoar tecnologias já existentes. Levar tecnologias já existentes ao limite. Então ela pega coisa de caminhão, ela pega coisa de supercarro, ela pega coisa de foguete, coisa de avião, que nem a Honda fez agora com a turbina, né? E aperfeiçoa isso lá. Ela um negócio que num carro de rua é um negócio banal. A Fórmula 1 faz esse negócio virar um troço super importante, melhora 1000 vezes aquilo. Quando a Fórmula 1 se mete a inventar coisa nova, isso aconteceu com esse motor, por exemplo, que ficou caríssimo, todo mundo reclama que não faz barulho, né? E fica muito caro e começa a inviabilizar o negócio, entendeu? Então, eu acho que a Fórmula 1 deve servir primeiro para entretenimento. Aí é a primeira coisa, Marcos. É a primeira coisa, é entretenimento. Então, qualquer montadora que entrar lá, qualquer mecânico que entrar lá, se a gente, eu e você e o Bruno, quiserem fazer uma equipe, colocar na Fórmula 1, a gente tem que. A primeira coisa é entretenimento. Primeira coisa, esporte é entretenimento. Depois vem o resto, né? Então, inventar coisa é muito caro, muito não, caro. Eu acho. lembrando o seguinte, a Fórmula 1 nasceu assim, né, para ser um laboratório e tal, mas depois, né, a indústria não precisa da A Fórmula indústria 1, passa por cima passa e a por cima. Fórmula 1 vai lá, pega o que a indústria fez, aperfeiçoa muito, muito. É, Mas se você falar uma coisa que a Fórmula 1 inventou mesmo, a primeira não tinha existia em lugar nenhum. A Fórmula 1 inventou, vai ser dificuldade em achar, né? E se você achar, eu não sei se isso deu certo, como esse motor atual de hoje, que eles já está condenado vai até 2024, 2025 acabou outro motor. muito bem, vamos lá. Dino Júnior, independente do ano, qual carro de Fórmula 1 vocês comprariam se pudessem? A gente já respondeu isso, hein, ô Dino Júnior? Acho que foi você mesmo que... Você que está repetindo a pergunta? Não sei. Qual pista vocês gostariam de andar com o carro, independente do ano? Minha resposta, Williams 2FW15. Queria andar no Silverstone dos anos 70. Eu acho que essa pergunta a gente já fez
A gente já respondeu isso. Eu gostaria de andar em Spa ou em Suzuka, com qualquer carro de Fórmula 1, até com uma Marúcia, mas se pudesse escolher, provavelmente seria com a mesma, com a Williams de 93 ou 94. Isso, 92, 92 ou 93. 93. É. A de 93 acho que era até melhor que a de 92, se bem que o Mansell ganhou mais fácil que o Prost, né? Mas o É, Mansell naquela época andava mais que o Prost, também tem essa, né? e os outros carros também andavam menos do que a Williams, né? Depois de É, 93 todo mundo chegou perto ali. é verdade. É isso aí. Deixa eu pedir uma coisa pro Dino. Dino, não Ah, escreve tudo em caixa alta, é tá? mais difícil. Porque na internet isso é falta de educação, é como se eu estivesse gritando. Gritando. Entendeu? Então Deixa tem isso só pro algumas. Nishan Capuji, né? O É, Nishan, quando quer xingar a gente, ele escreve tudo em caixa alta. Aí tudo isso, bem, né? A gente entende que ele é é assim como se eu mesmo, estivesse gritando. nervoso. Então, procura escrever em caixa baixa, a gente vai ler do mesmo jeito, entendeu? É. E pode ser que a gente não leia a próxima em caixa toda alta, assim. Ó, aí ele tá falando, eu não posso fazer nada. Fernando Paixão, a Fórmula E com seus carros asmáticos, pistas estreitas com aquelas curvas ultra fechadas, que dão a sensação que foram montadas com caixas de papelão e regras ridículas. O pessoal não gosta da Fórmula E, né? Não gosta, não tem Que jeito. coisa de gerenciamento de energia faz com que a categoria, aos olhos da maioria, não seja interessante. Esqueci algo. Vocês concordam que o foco dessa categoria deveria ser, além do motor, desenvolvimento de baterias com elementos melhores, propiciem autonomia melhor? É a mesma coisa que a gente falou aqui, né, da Fórmula 1, né? É, Não nada disso, né? A primeira coisa é entretenimento, né? exatamente. Depois, Depois isso vem o tudo resto. aqui, ó, autonomia, bateria, a indústria automotiva já tentou, já talvez viu que não funciona, já está talvez indo para outro caminho, né? Exatamente, entendeu? O que você tem que pensar, Fernando, sempre isso, é entretenimento, porque se a pessoa está passando na televisão, que nem o Bruno falou, vê uma corrida e para ver, se a corrida for legal, né, se aquilo for atraente, ela continua vendo até o fim. Se não, Uhum. dá 10 voltas, ela fala, nossa, que troço chato, e muda de canal. É, Entendeu? é isso Não aí. importa o motor que tenha, os Aham, pilotos, não importa nada. O que importa é que o negócio seja atraente para você ver. é Entendeu? isso aí. Vamos lá, Roberto Escafuto, elogiando aqui que veio para o podcast veio para o YouTube. Por Legal. que não se fala mais em distância entre eixos? Até uns 2 anos atrás, o da Mercedes era maior que o da Red Bull era menor, Ainda possibilitava é. um rake maior, corte do assoalho impossibilita a Mercedes planejar um carro mais grudado no chão e, por consequência, mais estável? E outra coisa, se o Hamilton for campeão esse ano, ele mesmo de contrato renovado pode parar assim como fez o Rosberg? Ué, pode, né? Se o contrato não. É. Se ele quiser parar, Você, ele para. se você quiser parar, se você quiser se aposentar, não há contrato nenhum que te segure. Uhum. Ninguém pode te obrigar a trabalhar, mesmo você com contrato. O que você não pode fazer com um contrato amarrado com uma equipe, falar não quero mais essa equipe e vou para outra, a não ser que a outra pague a multa. Alguém vai ter que pagar a multa. Ou você tem que usar alguma cláusula de saída. A única coisa que não precisa de cláusula de saída é o fato de você não querer mais, você querer se aposentar. Aí você pode se aposentar, não tem multa, não tem nada. Mas ele fez outras perguntas antes, né? Então, o carro da Red Bull ainda é mais curto que o da Mercedes, mas o ano que vem o carro, eu não lembro agora de cabeça, mas eu dei aqui no Lux uma informação de quanto o carro poderia ter entre eixos, uma medida entre eixos e acabou, de máximo, né? Então, eu não lembro agora quanto vai ser, provavelmente todo mundo vai no máximo, e pronto. O reiki é uma outra coisa, o reiki é uma diferença de downforce que dá, né? O reiki, ele dá um downforce geral melhor no carro. Um carro com reiki tem um downforce geral melhor do que um carro sem reiki. Por que todos os carros não fazem reiki? Por quê? Você tem um downforce geral melhor, mas você tem menos possibilidades de
acerto de carro, colocar mais asa. Se você tem um carro com rake alto e coloca asa igual a um carro com rake baixo, você vai se prejudicar na reta para começar. Então, se você faz um carro com rake alto, que ele tem a tendência a sair de traseira nas curvas, um carro com rake baixo, você põe um pouquinho mais de asa, você melhora essa tendência. Num carro com rake alto, se você puser um pouquinho mais de asa, você também melhora essa tendência, só que você vai ficar lento na reta, né? Muito lento na reta. Então, são filosofias diferentes. Qual é a melhor? A Mercedes é um carro plano, ganhou os 7 últimos campeonatos. Esse ano eu acho que a Red Bull achou o carro, né? Nas conversas que eu tenho com o Mate, eu não consigo ter conversa com ele longa, não tem jeito, né? Mas papinhos rápidos, uma pergunta, uma resposta, tudo bem, não sei o quê, é quase todo dia. Eles acharam o carro, a Red Bull achou o carro, entendeu o carro, o Verstappen entendeu o carro, a Red Bull sabe o que fazer com o carro, eles estão muito otimistas que vão ser campeões esse ano, mas finalmente, depois de 3 anos, passaram 2 anos não entendendo o carro, nem eles entendiam o carro, né? E agora eles passaram a entender o carro. Então, quem não entendeu o carro ainda é o Pérez, porque é um carro difícil de entender. Se a própria equipe demorou 2 anos para entender o carro, você imagina um cara que chega de fora e senta lá, quanto tempo ele precisa para entender o carro. O Pérez hoje falou, ele falou, o carro se comporta diferente de acordo com a pista, de acordo com o tipo de curva. Não é um carro assim que se comporta igual. A curva é curva de alta para a direita, de raio longo. Então eu já sei como o carro se comporta. Entendeu? Não, ele se comporta diferente de outra curva de alta e de raio longo também, entendeu? Então é um carro mais difícil por causa disso. Entendeu? Só que agora eles entenderam, o Verstappen entendeu e vai ser difícil tirar o título deles, hein? Muito bem, ó. O Saulo Dantas, Adalto, se a Red Bull usar o 4º motor em Spa, vai ser com aquela potência que eles estavam usando antes do incidente de corrida? Ou com precaução por causa da confiabilidade? Acho que não vão usar o 4º motor não Spa, vão né? usar. A Red Bull já pôs um motor novo. Aonde? Na última corrida. Na Hungria, Na Hungria. Uhum. Então eles têm pelo menos 6 corridas com esse. 6 corridas, 6, 7 corridas com esse motor. Entendeu? Então, eles não vão mudar o motor agora. Não faz sentido eles mudarem o motor agora. Agora, eles podem mudar o motor. Pergunta ignorante. Eles podem mudar o motor e depois voltar com o anterior? Eles podem. É que no caso da Red Bull, se eles mudarem para o motor anterior, eles não vão poder usar a potência máxima de novo, porque aquele motor tinha aqueles probleminhas. Né? A Ferrari agora, quando colocar o motor novo, a Ferrari tem que pensar muito bem, porque a hora que ela colocar o motor novo, se ela quiser esse motor novo da Ferrari é novo mesmo, não é que nem o da Honda, que eles melhoraram itens de confiabilidade para poder usar a potência máxima. O da Ferrari tem peças novas de desempenho, né? Porque ela não homologou no começo do ano. Então a Ferrari não pode fazer isso que o Bruno fez de jeito nenhum, senão ela vai perder não sei quantos cavalos. A Red Bull perde 25 se fizer isso. Entendi. Muito bem, ó. Alexandro Nascimento, por que o simulador da McLaren não ajuda o Ricardo a se adaptar? Ótima pergunta, hein? Pergunta sucinta. Muito boa. Pequena. Difícil. Difícil de responder. Alessandro, eu posso responder por mim, não pelo Ricardo. Que provavelmente não é o problema dele. Eu tenho um problema com o simulador, com jogo, com o simulador, que eu não senti as forças do carro em mim. Não senti a freada, não senti a aceleração, não senti a curva. Se você não sente isso, né, num simulador, né, pelo menos esses que você usa no computador. Não, é que o simulador das equipes também tem mais avançado, né? Muito mais avançado. Sistema de amortecedores que faz o carro balançar, sei lá.
Mas como o problema ali são décimos de segundo, eu não sei se o simulador, mesmo sendo super avançado, ele vai nesse detalhe, viu, Bruno? Não sei também. Porque são poucos décimos, ali é 3 Aham, décimos. aham. Né? Não é uma coisa que o Ricardo está andando 5 segundos atrás, não. É que parece muito, né? Porque hoje 3 décimos no grid dá 5 posições no grid. Na Aham. corrida, 3 décimos por volta, no final dá 10, 15 segundos. Então, parece muito, mas assim, 3 décimos, você a olho nu não consegue, não vê isso, né? Não. Se estiver no autódromo, você só consegue ver que um carro está mais lento que o outro se ele tiver mais de um segundo mais lento. Senão você não consegue reparar isso. Uhum. É isso mesmo. O José Antônio Vieira, qual a premiação para quem ganha corrida atualmente na Fórmula 1 em dinheiro? José Antônio, na Fórmula 1 a premiação não é por corrida, né? O cara ganha a corrida e tem a premiação, né? Na Índia, assim, né? Na Índia, Na assim. Índia é. Ele deve estar falando isso de premiação de equipe, né? Uhum. Não Porque sei, pode os ser. pilotos têm bônus por vitória, tudo no salário deles, né? Mas nas equipes é por pontuação, por colocação final no campeonato, né? Que agora mudou. Esse ano tem uma distribuição melhor, né? Tiraram um pouco, bastante, por exemplo, da Ferrari. A Ferrari ganhava só por participar 110 milhões de dólares por participar, mesmo que ela não marcasse nenhum ponto. Isso baixou da Ferrari para acho que 50 milhões de dólares. Ainda é uma coisa que a gente acha injusta, mas né, esses 50 milhões estão para as equipes mais que ficam mais para trás. Então, eles tiraram um pouco da premiação das equipes, da premiação de quem chega lá na frente, e tiraram um pouco dessa premiação para colocar mais premiação para quem chega mais atrás, para ficar um pouco mais igualitário o negócio, entendeu? Ainda tem a Uhum. meritocracia, quem ganha, ganha mais dinheiro do que quem não ganha, evidente, mas a diferença antes era absurda, né? Uma equipe ganhava 140 milhões, a outra ganhava zero. A última era Uhum. zero. E a penúltima ganhava 10 milhões. Hoje não tem mais isso. Eu acho que hoje, a partir deste ano, que eu saiba, começa em 42 milhões para cada equipe. Mesmo a Uhum. última colocada, começa em 42 milhões. Então, é uma diferença brutal. De 0 para 42 milhões. Né? Pouca Então, coisa. melhora muito. Vamos lá. O César Álvares, gostaria de saber de você sobre a nova atualização de motor que a Ferrari disse que iria trazer após o GP da Itália. Vocês acreditam que essa atualização possa vir para Monza? Até porque se a corrida será na casa da Ferrari, eles com certeza vão querer fazer bonito. Ou então vou além e me arrisco dizer que já em Spa essa atualização possa vir. O que vocês acham? Eu acho que não. Porque, vou dizer por que eu acho que não. Foi o César que perguntou? César. César. Se eles colocarem em Spa, César, eles vão ter. Se a Fórmula 1 conseguir, né, colocar uma corrida no lugar do Suzuka e outra no lugar da Austrália, que eu acho que vai conseguir, e se o Grande Prêmio do Brasil continuar, o motor vai ter que fazer 12 corridas, se colocar na Holanda. Se colocar na Itália, o motor vai ter que fazer 11 corridas. Hum. Então, eu acho que não. Eu acho que eles vão colocar mais para frente, lá para a Turquia, se tiver a Turquia, ou os Estados Unidos, entendeu? Porque daí o motor. Porque o motor não vai fazer 12 corridas. Você não vai fazer 12 corridas no motor, que você vai estourar o motor, vai precisar trocar de É, novo, vai perder e a aí vai velocidade. tomar outra punição. É. É isso aí. Marçal Kawai Prado. Nem strike se o Bottas seria se o Bottas acertasse todos, nem spare seria se o ídolo terminasse de acertar. O Pino Hamilton ficou em pé. Como diz o dito popular, nasceu com o pi virado para a lua. Fora o Hamilton ser fora da curva, o fato dele ter um pé de coelho e uma ferradura no bolso pode ter ajudado ele a mudar na hora certa de equipe, ganhar GP com 3 pneus, colidir. Está perguntando se o Hamilton tem sorte, se a sorte ajuda o Hamilton ou se ele é só bom realmente só no braço. Sorte, assim. Eu acho que a sorte ajuda quem trabalha. Isso, exatamente.
né? A sorte ajuda para que quanto mais você se esforça, mais sorte você tem, né? Exatamente, entendeu? Então você tem que estar lá para, por exemplo, o Hamilton está em segundo, né? O Verstappen está em primeiro, 1 minuto na frente, né? Se o Verstappen quebrar, é sorte do Hamilton, mas ele estava em segundo. É, Ele estava em segundo, ele não estava em décimo. O cara que exato. está em décimo não adianta o Verstappen quebrar, porque ele vai chegar só em nono, né? É. Então, eu acho que tem. Eu já achava isso muito do Schumacher também. Falava, não acontece nada com esse alemão desgraçado, entendeu? Teve corrida que ele parava no box 3 vezes e falava, alguma roda vai sair, alguma coisa vai acontecer, não. Nada. Nunca Não, acontecia tem, nada tem uma errado. corrida na Áustria, eu não sei se é na Áustria ou em Barcelona, que começa a pegar fogo. Você lembra disso? Eu não sei que ano foi isso. Lembro, começa a pegar fogo, ele sai e vai Começa a embora. pegar fogo assim atrás, o cara. Ele olhou assim, tá pegando fogo, o cara É, lá, e o cara tentando tirar o negócio de abastecer, tirou, é, ele arrancou, foi embora, o fogo apagou. Falei, cara, apagou. Você vê, entendeu? Então, se sou eu ali, eu pulo do carro, meu. exato. Mas isso Então, aí não é sorte, é você também ter sangue frio, né? Que eu também pulo do carro, mas ele não. Ele falou assim: ah, tá um foguinho aqui. foguinho de nada, pô, entendeu? Quer dizer, então você vê que a sorte ajuda, ajuda os caras. O Verstappen tá com azar, concordo, mas isso vai É. mudar uma hora. Não tenha dúvida. O Hamilton não teve muita sorte no começo. Primeiro ano ele podia ter sido campeão, né? E o câmbio dele deu um pau aqui em Interlagos, de repente, do nada, né? Ah, é, de 2007, né? 2007, né? O carro Ele ia ser apagou, né? o primeiro piloto campeão, estreante campeão, né? É. Você pode falar, puxa, que azar. Aí no ano seguinte ele já deu sorte que conseguiu passar o cara na última curva, né? É, Começou uma chuvinha. Se não é, fosse aquela chuvinha, o Massa era campeão, né? verdade. Então e assim vai, entendeu? Aconteceu Assim vai. muito isso. Muito, É. muito. Fernando Lima, esse circuito de Indianápolis é um lixo, sim ou com certeza? Ah, não, esse que a Fórmula Indy usa, eu concordo, mas o que a Fórmula 1 usava, eu não acho, não. Eu acho que era legal. Era melhor do que esse aí que a Indy usa. Olha, eu concordo com o senhor Fernando Lima. Muito bem, está registrado. Eu concordo com Eu o senhor. concordo parcialmente. Esse Concordo da parcialmente. Indy eu concordo, da Fórmula 1 eu gostava daquele circuito da E Fórmula. agora vem bronca para você, Bruno. Aí. Ah, o Siegfried é aqui, ó. Ele falando que no último Loucos eu falei que o Suzuki ganhou a prova de sábado, mas as provas foram no domingo. Você vê como o ouvinte ele não perdoa nada, né? Não É perdoa. óbvio que assim, é óbvio que eu sei que as provas foram no domingo, mas me escapuliu um sábado aqui, mas não quer É, dizer. Ele está dizendo aqui, eu acho que ele deveria pelo menos assistir a prova antes de comentar. Pô, mas eu assisti a prova, se eu não tivesse assistido, eu fazia. Igual eu faço com a MotoGP aqui, eu não assisto, deixo pro Fábio comentar. eu não sei Pô, quem é sim, mais bravo, o Bruno, o Siegfried ou o Nishan. o Sigrid é bem bravo, né? Também, né? Acho que eles disputam, né? Eles Mas ele está disputam. perguntando, além de me espinafrar, ele está perguntando: se as UPs fossem congeladas e uma equipe tiver um desempenho muito inferior, ela faz as malas e espera o próximo regulamento? Ridículo. Aí tá vendo como ele é bravo? Ou fica É. disputando com a Haas? Siegfried, todas as equipes assinaram isso o ano passado, para você ter uma ideia. Ano passado. Né? Então, todas aceitaram isso. O que a FIA vai permitir depois de 2022 vai ser mudanças por confiabilidade. E Uhum. isso abre um leque aí, né? Inclusive para potência. A gente sabe que muitas vezes o cara não pode usar potência por causa da confiabilidade. Então isso vai abrir um leque aí. Vai ser um problema isso, mas todas aceitaram. Se todas Uhum. aceitaram, todas assinaram, quem sou eu para dizer que eles estão errados? É. Né? Então eu acho que todas acham que vão estar. Aliás, esse ano as coisas já não estão bem equilibradas em termos de potência de motor, as coisas estão bem equilibradas. Né? A Ferrari ainda é o carro com menos potência porque ela não fazer todos os componentes da UP novos a tempo
no começo do ano, por isso que vai colocar uma OP nova agora, que vai ter mais potência, vai equilibrar mais. E eles vão ter mais uma atualização, que vai ser a última, até o dia 1 de janeiro de 2022. E depois a gente vai ver como vai ficar. Mas por enquanto todo mundo aceitou, então não dá para falar que todo mundo é retardado, entendeu? Porque aí o retardado sou eu. Entendi. Não, jamais. Ó, vamos lá. O Alberto Amorim. Após a saída do Ricardo da Red Bull, vários pilotos passaram pela equipe, porém todos com dificuldades para operar a máquina, com exceção do Max. O fato do Max se adaptar a qualquer tipo de carro não pode de maneira direta afetar a harmonia do carro como um todo? Acredito que por se adaptar bem às circunstâncias adversas, possa ter alguma imprecisão do seu feedback. Não, mas não dá para dizer que o Max se adapta bem a qualquer tipo de carro, ele se adapta bem a da Red Bull, só correu lá, né? Isso que eu concordo com o Bruno. Eu acho isso também. O Max se adaptou perfeitamente a esse carro da Red Bull e a gente não sabe como seria a adaptação dele em outro carro. Por exemplo, a gente viu o Vettel, que se adaptou perfeitamente ao carro da Red Bull também e enfileirou 4 títulos com direito a largar em último aqui em Interlagos e ganhar a corrida. Ou chegar em segundo, não lembro. Não, foi de 2012 que ele rodou, né, na primeira volta e chegou na posição que ele precisava para ser campeão, acho que era quinto. Não sei. Entendeu? Então, e depois nunca mais conseguiu andar daquele jeito, né? O Ricardo a gente está vendo que não consegue acertar, todo mundo acha, eu inclusive, que o Ricardo é um ótimo piloto, não consegue acertar a tocada dele na McLaren. Então, não dá para dizer que o Verstappen guia qualquer carro, ele guia esse carro da Red Bull, que os outros têm dificuldade em guiar. Mas, como eu falei, esse carro já é difícil, a equipe não entende, passou 2 anos sem entender o carro. Então, vamos esperar um pouco, né? O ano que vem é um carro novo para todo mundo. Vamos ver quem se adapta mais rápido, né? Uhum. Eu acho difícil a gente dar um veredito É isso aí. final, entendeu? Ó, para finalizar aqui as 3 últimas rapidinho, ó. Boa tarde. Como vocês olham a situação da Haas, Alfa Romeo e Williams em relação ao desenvolvimento de pilotos? Em outras categorias, as equipes satélites não têm uma diferença absurda de desempenho ou estou enganado? Não tem. Não tem. Na Fórmula 1 é mais por causa da história da Fórmula 1, né? O que eles estão tentando fazer com o regulamento novo é diminuir essa diferença, que demora um tempo, né? Esse ano está muito mais embolado, o meio do pelotão é super embolado. O ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer, pode embolar tudo, pode uma equipe do meio do pelotão fazer um carro melhor, que nem aconteceu em 2009. Então, tem que esperar, mas realmente a história da Fórmula 1 é assim. As equipes mais ricas, as equipes de ponta, ganham tudo. Mas se você for olhar bem também, o Icobi, O Icobi. lá na Indy, né, que a gente sempre dá exemplo, que todo mundo ganha corrida, não sei o quê, campeão mesmo. Olha os últimos 20 anos, tem 3 equipes que ganharam todos os títulos. Porque uma coisa é ganhar corrida, né? Outra coisa é Isso, ganhar campeonato. Né? Três equipes ganharam todos os títulos. Então, vamos ver como vai ficar. É isso aí. Daniel Borges, uma vez que os carros da próxima temporada não devem permitir o conceito de rake alto, como acha que será a adaptação dos pilotos que estão acostumados com esse tipo de carro, em especial o Verstappen? Então, é uma pergunta que a gente vai ter que esperar para ver, né? Eu 2022 também vai zerar tudo, né? Vai. Eu tendo a achar que o Verstappen vai se adaptar rápido, o Hamilton vai se adaptar rápido, o Alonso vai se adaptar rápido, o Leclerc, o Norris. Eu tendo a achar isso. Agora, eu não posso cravar. Pode ser que, como aconteceu com o Ricardo, como aconteceu com o Vettel, que 2 pilotos. O Vettel era tetracampeão. Tetracampeão. Ele foi para a Ferrari, coitado, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada, entendeu? Ele já não tinha feito nada na Red Bull em 2014, né? Isso. Na própria Red Bull, quando tiraram, mudou o carro, ele já não conseguiu fazer nada, entendeu? Então, mas eu tendo a achar que os melhores pilotos vão se acostumar mais rápido ao carro novo. Vamos ver se tem alguma surpresa, né?
Vamos ver. E para finalizar, Romeu Silva Las Casas, ele pergunta, com o cancelamento de Suzuka, qual pista vocês preferem que substitua? Ah, preferência eu não sei. O que eu acho que vai acontecer, Romeu, o que eu acho que tem boa chance de acontecer é o seguinte. Tem boa chance de acontecer o seguinte, eu acho. Vai ter agora Bélgica, vai ter Holanda, vai ter Itália, vai ter Rússia. Turquia eu já não tenho certeza, mas acho que vai sim. Porque depois da Turquia eles vão para os Estados Unidos. Eu acho que eles vão fazer 2 corridas lá. Eu acho que as 2 corridas, inclusive, vão ser na mesma pista, lá em Austin, nos Estados Unidos Américos. Depois, eu acho que eles não sei se eles vão para o México. Eu acho que depois eles vêm para Interlagos. Daqui, eles vão para o Oriente Médio, né? Devem colocar aqui mais uma corrida no Bahrein. E talvez coloquem uma corrida também na pista onde corre a MotoGP, que é no Catar. Uhum. Se por acaso não tiver Turquia ou México, ou Brasil. Mas eu tô muito otimista que vai ter corrida no Brasil. Mas eu não sei no México e na Turquia. Se por acaso não houver uma dessas 2 corridas, eu acho que eles vão substituí-las por mais uma corrida no Bahrein e mais uma corrida no Catar. Saíram 4 corridas no Oriente Médio, daí eles fogem daquele problema, por exemplo, de ter que ficar 10 dias num hotel por causa da lista negra da Inglaterra, entendeu? Uhum. É isso. Eu acho que isso que pode acontecer. Muito bem. Terminando então, né? Finalizando aqui nosso Isso. Loucos para Automobilismo, respondemos todas as perguntas. É. Não se esqueça do nosso joinha, não se Isso. esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, marcar lá o sininho para ser notificado. E é isso, né? Esse final de semana, me xingaram que eu falei das 24 horas de Le Mans com muito pouca empolgação. Pô, até fiscal de empolgação a gente tem, né, agora, né? Que Sabe o que eu bom. acho engraçado, Bruno? A gente colocou 2 notícias das 24 horas de Le Mans, super legal. Uma falando só dos brasileiros, e quase não tem Tá comentário. vendo? Tá vendo? Então não sou eu só. Então todo mundo tem que ir atrás. Vai ter as 24 horas de Le Mans. Procura, eu não sei onde vai passar isso, hein? Talvez, antigamente passava naquele canal Fox Sports, né? Vai passar Eu lá. não sei. Vai passar Vai lá. passar? Então, Vai beleza. passar Então, lá. Vamos até dizer quando. No sábado, 11 horas da manhã, vai mostrar a largada no Fox Sports. Vai mostrar a largada. E não sei quanto tempo vai ficar lá mostrando a corrida. Evidentemente que eles vão. Eu acho que eles devem mostrar as 2 primeiras horas, né? E depois tem de novo a programação. Às 8 horas da manhã do domingo, volta a mostrar Le Mans também no Fox Sports. Também não sei quanto tempo eles vão ficar, mas aqui está dizendo que vão mostrar até a chegada. Então vamos ver. né? Tá bom, é isso aí. É Deve ter legal. algum site também que vai passar, né? Para O quem próprio quiser site assistir. Para quem quiser assistir o tempo inteiro, né? Deve O ter algum próprio site. site das 24 horas de Le Mans passa. É confuso pra caramba, mas é confuso, rapaz. Olha, eu fico louco assistindo, cara. Entendi. Porque é muito confuso. Mas essas Fica corridas a de câmera longa ao duração norte. são meio confusas. Não, eu acho um pouco Eles difícil de são. entender. Não é fácil, não. Mas é isso, pessoal. Assistam, então. Tem Fórmula Indy também esse final de semana, Circuito Oval. Grosjeano, Circuito Oval. Todos queremos ver, né? Isso. E é isso. Um grande abraço aí para todo mundo. A gente volta na próxima terça com mais Loucos por Automobilismo. Falou!